Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 68, 22 de abril de 1901. Jesus a institui sobre a imitação de sua vida. Sentindo-me toda aflita e confusa, e quase sem esperança de voltar a ver o meu adorável Jesus, de repente veio e me disse: Sabes o que quero de ti? Quero-te em tudo semelhante a mim. Assim no agir como na intenção. Quero que sejas respeitosa com todos, porque respeitar a todos dá paz a si mesmo e paz aos demais. Que te tenhas como mínimo de todos, e que todos os meus ensinamentos ruminantes sempre em sua mente e as conserve em seu coração, a fim de que, nas diversas ocasiões, as encontre sempre pronta para servir-lhe, delas e pô-las em execução. Em suma, quero que sua vida seja um transbordamento da minha. E enquanto Jesus dizia isto, via que por detrás dele descia sobre a terra um gelo e um fogo que faziam mal às colheitas. E ao dizer eu, Senhor, que fazes, pobre gente, não me dando ouvidos, ele desapareceu. Capítulo 69, 13 de junho de 1901. A cruz e as tribulações são o pão da bem-aventurança eterna. Depois de um longo silêncio por parte do meu adorável Jesus, em que no máximo dizia alguma coisa sobre os flagelos que quer derramar, esta manhã encontrando-me oprimida, cansada por minha dura situação, especialmente pelas contínuas privações aos quais estou frequentemente sujeita, vi-o por breves instantes e disse-me: Minha filha, as cruzes e as tribulações são o pão da eterna bem-aventurança. Portanto, compreendia que sofrendo mais abundantemente e mais saboroso será o pão que nos nutrirá na celestial morada. Ou seja, quanto mais se sofre, mais garantia recebemos da futura glória. Capítulo 70. Jesus exige a sua glória de todas as partículas do nosso ser. Do estado de união passa-se à consumação. Encontrando-me em meu habitual estado, por uns instantes vi meu doce Jesus, que lamentei-me de meu pobre estado por suas privações, e de uma espécie de cansaço físico e moral, como se me sentisse destroçar minha pobre natureza, e que por toda parte me sinto desfalecer. Então, havendo dito tudo isto ao meu Jesus, me disse: Minha filha, não temas, porque sentes desfalecer por toda parte,
Não sabes tu que tudo deve ser sacrificado por mim, não só a alma, mas também o corpo? E que todas as mínimas partes de ti eu exijo minha glória? E além disso, você não sabe que do estado de união se passa a outro que é da consumação? É verdade que não venho segundo o meu costume para castigar as nações, mas sirvo-me disto também para teu proveito, que é não só ter-te unida comigo, senão de te consumir por amor meu. Com efeito, não vindo, eu sentindo-te desfalecer pela minha ausência, não vens consumir-te por mim? De resto, não tens razão para te afligir. Primeiro porque, quando me vês, é sempre do teu interior que me vês sair. E isto é um sinal certo que estou contigo. E depois porque minha, e depois ainda devem passar dias sem que possas dizer que me viste perfeitamente. Depois disso, tomando um tom de voz mais doce e benigno, acrescentou: Minha filha, te recomendo muito, muito que não faças sair de ti nem o mínimo ato que não seja paciência, resignação, doçura, igualdade a ti mesma, tranquilidade em tudo. De outra maneira, viria a me desonrar e sucederia como a um rei que habitasse dentro de um palácio muito enriquecido e por fora se visse tudo cheio de fendas, sujo, quase a desmoronar-se. Não diriam como habita um rei neste palácio, se por fora se vê tão feio que até dá medo aproximar-se? Quem sabe que rei será este? E isto não seria uma desonra para aquele rei? Agora pensa que se de ti saia alguma coisa que não seja virtude, o mesmo diriam de ti e de mim, e eu ficaria desonrado porque habito dentro deste corpo, ou deste palácio, né? Capítulo 71. 30 de junho de 1901. Sinais para saber se a alma possui a graça. Encontrando-me em meu estado habitual, por pouco tempo, meu dulcíssimo Jesus fez-se ver, todo fundido em mim, e me disse: Minha filha, queres saber quais são os sinais para conhecer se a alma possui a graça? E eu: Senhor, como lhe agrada a tua santíssima bondade. Então ele prosseguiu: O primeiro sinal para ver se a alma possui a minha graça é que tudo o que possa ouvir ou ver no exterior, que pertence a Deus, no interior sente uma doçura, uma suavidade toda divina, não comparável a nenhuma coisa humana e terrena. Acontece como a uma mãe, que mesmo ao respirar, a voz conhece ao parto de suas vísceras na pessoa de um filho e se alegra de alegria. Ou como a duas íntimas amigas que conversando manifestam reciprocamente os mesmos sentimentos, inclinações, alegrias, aflições, e encontrando esculpidas uma na outra suas mesmas coisas, sentem prazer, gozo e tomam-se tanto amor que não sabem separar-se. Assim, a graça interior que reside na alma, ao ver exteriormente o parto de suas próprias entranhas, ou seja, ao encontrar-se naquelas mesmas coisas que formam sua essência, acoplam-se e faz sentir na alma tal alegria e doçura que não se sabe expressar. O segundo sinal é que o falar da alma que possui a graça é pacífico e tem virtude de lançar nos outros a paz, tanto que as mesmas coisas ditas por quem não possui a graça não produzem nenhuma impressão e nenhuma paz, enquanto que ditas por quem possui a graça operam maravilhosamente e restituem a paz às almas. Além disso, minha filha, a graça despoja a alma de tudo, e da humanidade faz um véu para estar coberta,
de modo que, quebrado esse véu, se encontra o paraíso na alma de quem a possui. Então, não é maravilha se nessa alma se encontra verdadeira humildade, obediência e demais, porque dela não fica outra coisa que um simples véu, e vê com clareza que dentro dela está toda a graça que obra e que lhe tem em ordem todas as virtudes e a faz estar em contínua atitude para Deus. Capítulo 72. Jesus é o princípio, o meio e o fim de todos os desejos. 5 de julho de 1901. Estando com temor sobre o estado de minha alma, de improviso veio meu amável Jesus e me disse: Minha filha, não temas, porque eu sou o princípio, o meio e o fim de todos os desejos. Com estas palavras me acalmei em Jesus. Seja tudo para a glória de Deus e bendito o seu santo nome. Capítulo 73. 16 de julho de 1901. O princípio do mal no homem. Diferença entre o amor de Jesus e o amor humano. Para entrar no céu, a alma deve estar toda transformada em Jesus. Depois de vários dias de privação, esta manhã dignou-se a transportar-me para fora de mim mesma. Agora, encontrando-me diante de Jesus bendito, via muita gente e os males da geração presente. O meu adorável Jesus olhou para eles com compaixão e dirigiu-se a mim e disse: Minha filha, queres saber de onde começou o mal no homem? O princípio é que o homem, assim que se conhece a si mesmo, ou seja, começa a adquirir o uso da razão, diz a si mesmo: eu sou algo, e acreditando alguma coisa, separa-se de mim. Não confia em mim, que sou o todo, e toda a confiança e força a tomada de si mesmo, e disso acontece que perde até todo o bom princípio. E perdendo o bom princípio, qual será o seu fim? Imagine-o você mesma, minha filha. Depois, separando-se de mim, que contenho tudo de bom, tudo bem, o que pode esperar de bem o homem? Sendo ele um oceano de mal? Sem mim tudo é corrupção, miséria e sem nenhuma sombra de verdadeiro bem. E esta é a sociedade presente. Eu, ao ouvir isto, sentia tal aflição que não sabia expressá-la. Mas Jesus, querendo consolar-me, transportou-me para outro lugar. E eu, encontrando-me sozinha com meu amado Jesus, disse-lhe: Dize-me, amas-me? E ele: Sim. E eu: Não estou contente com o sim só. Gostaria que me explicasses melhor quanto me amas. E ele: É tanto o meu amor por ti, que não só não tem princípio, mas não terá fim. E em estas duas palavras podem compreender quão grande, forte e constante é o meu amor por ti. Considerei tudo isto por um pouco de tempo, e via um abismo de distância entre o meu amor e o dele. E toda confusa disse: Senhor, que diferença entre o meu amor e o teu? O meu não só tem princípio, mas no passado vejo vazios na minha alma, e não te ter amado. E Jesus, compadecendo-me toda, me disse: Amada minha, não pode haver igualdade entre o amor do Criador e o da criatura. Porém, hoje quero dizer-te uma coisa que te será de consolação e que não tens entendido. Deves saber que cada alma, durante todo o curso de sua vida, está obrigada a me amar constantemente, sem nenhum intervalo. E não me amando sempre, ficam na alma tantos vazios por quantos dias, horas, minutos deixou de me amar. E ninguém poderá entrar no céu se não tiver preenchido estes vazios.
e só poderá preenchê-los ou me amando duplamente o resto de sua vida, ou, se não os atingir, encherá a força de fogo no purgatório. Agora, que quando estás privada de mim, a privação do objeto amado faz duplicar o amor, e com isto vens a preencher os vazios que há em tua alma. Que lindo, meu Deus. Depois disto lhe disse: doce bem meu, me deixe ir junto contigo ao céu. E se não queres para sempre, ao menos por um pouco, te peço, me responda. E ele me disse: não sabes tu que para entrar nessa bem-aventurada morada, a alma deve estar toda transformada em mim, de maneira que deve aparecer como outro Cristo? De outra maneira, que papel faria no meio dos outros bem-aventurados? Você mesma teria vergonha de estar junto com eles. E eu? É verdade que sou muito ao contrário de ti, mas se quiseres, podes transformar-me tal. Então, para me contentar, me encerrou toda nele, de modo que não me via mais a mim mesma, mas a Jesus Cristo. E neste modo nos elevamos ao céu. Chegamos a um ponto que nos encontramos diante de uma luz indescritível. Diante daquela luz se experimentava nova vida, alegria insólita, jamais sentida. Como me sentia feliz! Parecia que me encontrava na plenitude de toda a felicidade. Agora, enquanto nos adentramos nessa luz, eu sentia temor. Teria querido louvá-lo, agradecê-lo, mas não sabendo o que dizer, recitei 3 glórias ao Pai. E Jesus respondia junto comigo. Mas logo terminadas, como relâmpago, me encontrei na mísera prisão do meu corpo. Ah, Senhor, como é tão pouco. Ah, Senhor, como é que tão pouco durou minha felicidade? Parece que é muito duro o barro do meu corpo, pois é preciso muito para romper-se, e impede a minha alma de sair desta miserável terra. Mas espero que algum golpe impetuoso o queira não só romper, mas pulverizar. E então, não tendo já casa onde possamos estar, tenha compaixão de mim e me acolha para sempre na morada celestial. Capítulo 74. 20 de julho de 1901. Como é doce a Jesus a voz da alma. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus não vinha. Depois de ter esperado e quase perdido a esperança de voltar a vê-lo, de repente veio e me disse: minha filha, tua voz me é doce, como ao passarinho é doce a voz da mãe que retorna depois de havê-lo deixado para ir em busca do alimento para alimentá-lo. E o passarinho, ao ouvir sua voz, sente uma doçura e faz festa. E depois de que a mãe lhe põe o alimento na boca, aconchega-se todo e se esconde debaixo da asa materna para aquecer-se, livrar-se das inclemências do tempo e tomar repouso seguro. Oh, como lhe parece querido e agradável o passarinho, este estar sob a asa materna. Assim é você para mim. É asa que me aquece-me, repara-me, defende-me e faz-me ter seguro repouso. Oh, como me é querido e agradável estar debaixo desta asa. Dito isto, desapareceu, e eu fiquei toda confusa e cheia de vergonha, sabendo tão mal. Mas a obediência quis aumentar minha confusão, querendo que escrevesse isto. Seja feita sempre a santíssima vontade de Deus. Capítulo 75. 23 de julho de 1901. Jesus fala da sua vontade e da caridade. Encontrando-me com muitas dúvidas sobre meu estado, ao ver meu adorável Jesus me disse: filha, não temas. O que te recomendo é que esteja sempre uniformizada a minha vontade, porque quando na alma está a vontade divina, não tem força de entrar nela
nem a vontade diabólica, nem a humana, para fazer-se um brinquedo da alma. Depois disso, parece-me vê-lo crucificado, e tendo-me participado o Senhor, não só suas penas, mas alguns sofrimentos de outra pessoa, acrescentou: esta é a verdadeira caridade, destruir-se a si mesmo para dar a vida a outros, e tomar sobre si os males dos outros e dar-me os bens próprios. Capítulo 76. 27 de julho de 1901. Dúvidas do confessor. Resposta de Jesus. Havendo tido algumas dúvidas, o confessor, ao vir, o bendito Jesus o via junto a ele. E eu ia dizendo: meu agir está sempre apoiado na verdade, e embora muitas vezes pareça escuro, sob enigmas, no entanto, não se pode fazer menos do que dizer que é a verdade. E embora a criatura não entenda com clareza meu agir, isto não destrói a verdade, faz compreender muito bem, muito melhor, que é modo de agir divino, porque sendo a criatura finita, não pode abraçar e compreender o infinito. No máximo pode compreender e abraçar algum brilho, assim como em tantas coisas ditas por mim nas Escrituras, e meu modo de agir nos santos, talvez tenham sido compreendidas com toda a clareza. Oh, quantas coisas deixaram na escuridão e no enigma! No entanto, quantas mentes de doutos e sábios se cansaram em interpretá-las? E que coisa compreenderam? Pode-se dizer que nada em comparação com o que fica por conhecer. Isto acaso prejudicará a verdade? Para nada, mas bem, a se fazendo em tudo, mas bem faz resplandecer principalmente. Por isso, seu olho deve estar atento a se há a verdadeira virtude, se se sente em tudo, e embora às vezes às escuras, que esteja a verdade, e do resto se necessita estar tranquilo e em paz. Dito isto, Jesus desapareceu, e eu regressei em mim mesma. Capítulo 77. 30 de julho de 1900. Vejo o mundo, e como a maioria são cegos. Encontrando-me em meu estado habitual, o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas. Que cegueira! Quase todos eram cegos. Uns poucos de vista curta, apenas um que outro se notava como o sol no meio das estrelas. De vista agudíssima, todo concentrado no sol divino, e esta vista lhe era concedida porque a tinha fixa na luz do Verbo humanado. Jesus, compadecendo-se de tudo, disse-me: minha filha, como arruinou ao mundo a soberba! Chegou a destruir essa pequena luz de razão que todos levam consigo desde que nascem, mas devem saber que a virtude que mais exalta Deus é a humildade, e a virtude que mais exalta a criatura diante de Deus e diante dos homens é a humildade. Dito isto, desapareceu. Mais tarde regressou todo angustiado e afligido e acrescentou: minha filha, estão para acontecer 3 terríveis castigos. E como um raio desapareceu sem me dar tempo de dizer uma palavra. Capítulo 78. 3 de agosto de 1901. Esse não tem um título. Não, tem sim, perdão. A alma que possui a graça tem poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre Deus. Esta manhã meu adorável Jesus não vinha, e depois de muito esperar, veio a Virgem Mãe, conduzindo-o quase à força, mas Jesus fugia. Então a Virgem Santíssima disse-me: minha filha, não te canses de lhe pedir, mas se importuna.
se importuna, porque esse fugir que faz é sinal de que quer enviar algum castigo. Por isso foge da vista das pessoas amadas, mas tu não te detenhas, porque a alma que possui a graça tem poder sobre o inferno, sobre os homens e sobre o próprio Deus. Porque sendo a graça parte do próprio Deus, possuindo-a a alma, não tem, talvez, o poder sobre o que ela mesma possui? Então, depois de muito esperar, obrigado pela mãe rainha e importunado por mim, veio, mas com um aspecto imponente e sério, de modo que não me atrevia a falar. Não sabia como fazer para lhe tirar aquele aspecto tão imponente. Pensei começar a falar com disparates, dizendo-lhe: Meu doce bem, amemo-nos. Se não nos amamos nós, quem nos deve amar? E se você não se contentar com o meu amor, quem será capaz de te contentar? Ah, dê-me um sinal, certo de que está contente de meu amor. De outra maneira, eu desfaleço e morro. Mas quem pode dizer todos os disparates que eu disse? Eu acho que é melhor ignorá-los. Mas com isso, parece que eu consegui tirar aquele ar imponente que eu tinha. E ele me disse: Só estarei contente de teu amor quando este superar o rio da iniquidade dos homens. Por isso, pensa em aumentar teu amor, porque assim mais estarei contente de ti. Dito isto, desapareceu. Capítulo 79. 5 de agosto de 1901. Como as mortificações são os olhos da alma. Encontrando-me em meu habitual estado, meu bendito Jesus tardava em vir e eu me sentia morrer pela pena de sua privação, quando de improviso veio e me disse: Minha filha, assim como os olhos são a vista do corpo, assim a mortificação é a vista da alma. Assim que a mortificação se pode dizer olhos da alma, e desapareceu. Capítulo 80. 6 de agosto de 1901. O amor dos bem-aventurados é propriedade divina, mas o amor dos viadores é propriedade que está em ato de fazer aquisição dele. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus fez-se parecer tão sofredor e ofendido que movia a compaixão. Eu o estreitei a mim e lhe disse: Doce bem meu, quão amável e desejável és! Como é possível que os homens não te amem, mas sim te ofendem? Amando-te tudo se encontra, e o amar-te contém todos os bens, e não te amando, tudo bem nos desaparece. Porém, quem é aquele que te ama? Mas, doce tesouro, amadíssimo, faz a um lado as ofensas dos homens, e por outro pouco desafoguemo-nos no amor. Então Jesus chamou toda a corte celestial para ser espectadora do nosso amor e disse: O amor de todo o céu não seria suficiente pagamento, nem me faria feliz, se não estivesse o teu unido. Muito mais que esse amor é propriedade minha que ninguém me pode tirar. Mas o amor dos viadouros é como propriedade que estou em ato de adquirir. E como minha graça é parte de mim mesmo, se entrar nos corações, sendo meu ser ativíssimo, os viadores podem negociar com o amor, e este comércio engrandece as propriedades do meu amor. E eu sinto tal gosto e prazer que, faltando-me, este ficaria amargo. Por isso é que, sem o seu amor, o amor de todo o céu não me deixaria plenamente contente. E você deve saber negociar bem com o meu amor, porque amando-me em tudo me fará feliz e contente. Quem pode dizer como fiquei espantada ao ouvir isto, e quantas coisas compreendia sobre este amor? Mas minha língua se volta balbuciante, por isso ponho ponto.